Olá, eu sou a Rafaela Luzia e eu vou apresentar o trabalho intitulado Estamos falando de cor ou de raça? A melanina em uma revista de divulgação científica para crianças. Esse trabalho foi feito sob orientação da professora doutora Maria Cristina do Amaral Moreira. Bom, dentre todos os motivos, né, que nos fizeram pensar e elaborar esse trabalho, destacamos aqui a Lei 10.639, que tornou o ensino da história e cultura afro-brasileira obrigatório nas instituições escolares do país. Posteriormente, essa lei foi atualizada para a Lei 11.645, que incluiu a obrigatoriedade também para a cultura indígena. A grande questão é que, 20 anos após a promulgação dessa lei, o cenário não é nada favorável. Isso porque as instituições escolares não fazem o que deveriam fazer, e assim, a cultura afro-brasileira e a cultura indígena, elas seguem sendo negligenciadas dentro do contexto escolar. Pinheiro nos indica que as áreas do conhecimento, no geral, negligenciam essa obrigação, incluindo as ciências naturais, né? Então, as ciências naturais, elas são incluídas nesse debate na medida em que existe esse distanciamento, né? Esse não cumprimento do que indica a lei. Somado a esse cenário apresentado, eu faço um doutorado profissional em ensino de ciências no PROPEC e FRJ, e dentro do doutorado profissional existe uma demanda por um produto educacional. Além disso, eu sou professora, né, pedagoga de formação e professora do Ensino Fundamental 1 em uma escola pública federal do Rio de Janeiro, e eu decidi, enquanto produto educacional, pensar em algo que fosse a interseção entre o ensino de ciências, a temática étnico-racial, que para mim é importantíssima, urgente, uma demanda que não pode ser ainda mais adiada, e também o público infantil, né, que é o público com quem eu trabalho. E assim nasceu a revista Ciência Preta na Escola, uma revista de divulgação científica para crianças. Ela foi inspirada na revista Ciência Hoje das Crianças, uma revista que eu lia quando era criança e que eu também utilizo bastante com os meus alunos. E a ideia é que essa revista, né, possa ser utilizada como um recurso pedagógico para agregar o viés de educação para as relações étnicas raciais nas aulas de ciências. Então, essa revista ela vai contar com diferentes estratégias pedagógicas, como artigos, entrevista, mão na massa, curiosidades, passatempo, entre outras, e a ideia é que essa revista, que é voltada para o público infantil, possa contribuir para que a temática étnico-racial também seja trabalhada e apresentada durante as aulas de ciências. Dentro dessa revista, um dos artefatos, né, é o artigo que eu vou apresentar aqui nesse trabalho. Esse artigo ele foi escrito a partir de textos de Nilma Lino Gomes e de Munanga, né? Nilma Lino Gomes, uma autora brasileira, Munanga, um autor congolês. E a ideia é que esse artigo ele seja trabalhado a partir desse tripé. O artigo e os outros artefatos, os outros recursos pedagógicos da revista, eles foram pensados a partir desse tripé: mensagem, linguagem e imagem. Então, a mensagem que eu gostaria de passar com esse artigo, né, foi pensado para passar nesse artigo, é sobre a melanina, um tema importante para o quinto ano. A linguagem, ela precisa ser uma linguagem adequada ao público infantil, né? Então, é um assunto que ele está presente em outros debates, mas não é tão simples de encontrar esse material voltado para o público infantil. Então, aqui eu contei com as ferramentas, né, da divulgação científica e também a imagem, eu considero um terceiro ponto muito importante. Para trabalhar melanina com crianças, eu optei com imagens de rostos diversos, né, para que essa ideia da melanina fosse compreendida com mais facilidade. E o artigo ele está estruturado dessa maneira. São 6 sessões e cada sessão tem um objetivo, né? Tem uma proposta. A primeira sessão, que é a sessão falando sobre cor, apresenta o conceito de cor e de melanina. Depois, a sessão falando sobre raça, apresenta o conceito de raça, relacionando com o contexto brasileiro. Na sessão Por que isso é importante, explica a importância desse debate para a sociedade.
No glossário, as palavras entendidas como mais complexas, né, antropólogo, europeus e holocaustos, elas são apresentadas, os significados dessas palavras. Depois eu apresento as referências que foram utilizadas, os textos consultados para a elaboração desse material. E, por fim, a imagem dos autores Nilma Lino Gomes e Munanga, que eu também considero uma estratégia importante dentro desse contexto, né? Esses autores, autores negros, eles precisam ter rosto. Os estudantes, eles precisam ver intelectualidade negras, autores negros produzindo, escrevendo. Então, a imagem dos autores, elas também aparecem. Bom, esse material ele foi avaliado por 3 estudantes do quinto ano do Fundamental 1, dentro de um projeto que aconteceu em 2023, um projeto chamado Por uma História Preta das Coisas na Escola, Decolonialidade, Divulgação Científica e Protagonismo Discente. Esse projeto ele foi realizado em 2023, e essas estudantes, né, aí estão 3 autorretratos delas, os nomes são nomes fictícios, nomes inspirados em cientistas brasileiras. Elas leram, nós fizemos uma roda de conversa sobre esse artigo e elas avaliaram a partir dessa ficha, né? Então, 2 bolsistas compreenderam que o texto era muito bom, uma avaliou como legal, todas destacaram a relevância do tema, especialmente para as crianças. As palavras que foram consideradas difíceis no texto foram ajustadas na versão final, e também na roda de conversa eu percebi possibilidades de desdobramentos não previstos inicialmente. Bom, para finalizar, é, deixo aqui algumas mensagens importantes. Primeiro, que por mais que o tema seja complexo, ele precisa ser abordado na escola, como é o caso do racismo. A ideia de que propostas pedagógicas precisam ser elaboradas para romper com esse padrão que predomina no currículo. Essa é uma atividade pontual, né? Então, a ideia é que outras atividades sejam elaboradas, outros temas, outras narrativas sejam elaboradas dentro dessa área. E a ideia é que essa iniciativa mobilize educadores em prol de uma prática docente antirracista, como nos diz Pinheiro. Aqui estão as referências. Muito obrigada.